Alô, São Paulinos, do meu boa tarde. Agora são 2h30, ou 14h30, né, da tarde. Seguinte, um abraço para o Mário Schwarzer. Marião, obrigado aí pela participação sempre, tá? O Mário está dizendo aqui que 4 pontos em 18 quer dizer que a torcida é ruim, né? A torcida é chata. O Eros Yamazaki, meu amigo Eros, que sempre participa, um cara de boas ideias, falou que a torcida não pode aguentar tudo calada, né? Eu também considero isso também. A Vanessa Regina, obrigado pela participação. A Lígia Souza, ao Fábio Adidede, ao Roberto Queiroz. Um abraço para vocês. Gente, é o seguinte. Você acha que o São Paulo já está no fundo do poço? Eu acho que já está chegando. Está chegando. Estão cavando. E, em vez deles melhorarem, eles querem cavar. Vejam só, depois dessa entrevista vitimista dada pelo Roger Machado após o jogo com o Juventude, onde o time perdeu pênalti, onde o time criou muitas oportunidades e erraram gols incríveis, os jogadores estão ansiosos e o próprio Roger reconheceu isso durante a entrevista, dizendo, nessa entrevista que eu mencionei, dizendo que os jogadores estão ansiosos. Olha, o time não deslancha assim. Jogador ansioso. Que dirá o São Paulo, que está com os jogadores experientes, ansiosos, estão ansiosos, né? E os jogadores da base, que estão compondo o banco de reservas, que não têm experiência nenhuma, estão tendo que ser usados, porque o São Paulo não tem banco profissional experiente. É uma falha do Rui Costa, que devia ter programado para isso, né? Ter se programado para isso. Então, você acha que os meninos de Cotia, que já são inconstantes devido à idade, a gente sabe que isso é normal na idade, você acha que eles vão jogar se os experientes jogadores que estão no São Paulo, que já tem bastante experiência, estão com as bolas, com a bola queimando o pé deles? Você acha que os inexperientes vão entrar como? Quando eles escutam aquela vaia toda da torcida, vão entrar todos assustados. E vendo os experientes aí ansiosos, piorou. Então o que vai acontecer é que vão jogar os jogadores da base na fogueira, vão queimá-los. Não adianta colocá-los agora. Precisa pôr? Precisa, mas nessa situação vai só queimar os jogadores. Ah, o culpado disso é a torcida? O culpado é a torcida. O culpado não é o Rui Costa, né? O Rui Costa não é culpado. Ele que tinha um treinador que estava dizendo a verdade, falando a verdade, que nunca ele disse nada contra a torcida do São Paulo. Ele sempre elogiou a torcida do São Paulo. Um treinador que foi sincero, falou, nós temos que ganhar 45 pontos primeiro, porque o São Paulo não tem jogadores da expressão do Flamengo, do Palmeiras. A torcida se sentiu incomodada, Outros falaram que ele dava pouco treino, quer dizer, no mínimo chamaram ele de vagabundo, né? No mínimo é isso, na verdade. Então vejam só, ele estava em primeiro lugar, não tinha jogadores machucados, o esquema do São Paulo estava funcionando, o time estava jogando bem, São Paulo ia ser campeão? Não dá para falar. Tudo indica que não. Tudo indica que não. Mas, somente a perspectiva de estar em primeiro lugar já alegrava essa torcida sofrida com tudo isso que a diretoria faz. Sumiço de dinheiro, né? Sumiu dinheiro, até hoje não explicaram. Não estou acusando ninguém, mas falam lá que sumiram dinheiro, subiu 7 milhões de 11, né? 4 tem justificativa, 7 não tem. Briga por causa de camarotes, vendendo camarotes que era do clube. Impeachment de presidente. Então a torcida estava até se mantendo alheia a isso aí. Estava deixando tudo acontecer e estava apoiando o time. Só que veio um cara que estava junto desde lá de trás com o seu Casares e falou, vou tirar esse técnico aí agora, porque eu estou sozinho aqui, agora eu tomei conta. Pegou o seu Rafinha que tinha chegado
E os dois gênios da lâmpada calcularam pelo Flamengo, falaram: o Flamengo tirou, por que que São Paulo não pode fazer? O Flamengo tirou o Felipe Luiz, nós podemos tirar aqui também. Vai dar alguma repercussão, mas vai ser rápida. Só que eles esqueceram do seguinte: os torcedores do São Paulo estão enjoados. Estão por aqui, ó. Estão cansados de ser humilhados, cansados dessa diretoria, cansados desse amadorismo que se serve para São Paulo. Aí vem esse cabra e fala assim: olha, eu vou trazer um amigo meu, um amigo do peito, treinador, o Roger. Pronto. Um cara sem currículo. O Roger foi campeão lá em Minas, estadual, campeão estadual na Bahia, campeão estadual no Rio Grande do Sul. O currículo de campeão, não é currículo de campeão. O treinador que for contratado em Minas pelo Atlético ou pelo Cruzeiro, ele já quase certeza que ele vai botar no currículo dele, pelo menos que ele vai ser vice-campeão, se ele chegar na final do campeonato. No Rio Grande do Sul, Inter e Grêmio, idem, é a mesma coisa. Né? Na Bahia, Vitória e Bahia, é a mesma coisa. Então, gente, não tem currículo nenhum. Vamos falar a verdade, não tem currículo. Agora, mandaram o Crespo embora e ninguém perguntou para o Crespo se ele estava contente. Falou: Crespo, você está contente? Você está abalado psicologicamente? Nossa, suas filhas, como é que vão ficar na escola, né, Crespo? Poxa, Crespo, você saiu lá da Argentina, saiu lá do Oriente Médio e veio aqui prestar serviço, ficou aqui sozinho em São Paulo, longe da família, tudo. E agora a gente vai, você largou tudo e agora a gente te manda embora, te deixa desempregado. E pior, hein, Crespo? Nós não podemos pagar agora, hein? Alguém ficou com piedade do Crespo? Você ouviu alguém falando: não, estou morrendo de dó do Crespo? Eles falaram, sim, que o ato foi errado do Rui Costa, mas trataram profissionalmente. Saiu um, entrou outro, o ato do Rui Costa foi errado. Mas ninguém teve piedade, dó, ninguém se sentiu, né? Fala assim: eu sou humano. O Crespo não podiam ter feito isso com ele. Como é que as filhas dele vão na escola, né? Vão na escola? Os amigos vão ficar apontando. Não, ninguém falou nada. Agora Crespo acabou. Não foi? Mas com o Roger é diferente. Com o Roger tem que ser diferente. Ele foi naquela coletiva depois do jogo São Paulo e Juventude e disse que ele não está entendendo o que está acontecendo. Ele não compreende o que quer. Que ele tem família, que as filhas dele, né? Foi o que bastou. Foi o que bastou para que a mídia, que já tinha tido 2 treinos abertos para ela escutar as lamentações do Roger, foi o que bastou para que a mídia tradicional, para que a mídia alternativa tivesse uma parcela da turma deles, e mesmo entre os youtubers, porque muitos fazem parte das duas mídias, mesmo entre os youtubers, para que essa parte da mídia tivesse uma pena, sabe? Achado uma desumanidade o que a torcida fez com eles, fez com ele. Dizendo que a torcida não pode vaiar daquele jeito que eles vaiaram. Onde já se viu vaiar um homem sozinho, entrando no Morumbi ou saindo do Morumbi. A torcida. A torcida que é desumana, né? A torcida que é ruim. A torcida é racista por isso. A torcida tem facção política por isso, tem preferência política por isso. É a torcida? É a torcida mesmo. Eu não vi entrando com ele lá no campo, para pelo menos ficar no banco ali como representante, o Rui Costa. Eu não vi. Eu não vi o Rafinha entrando ali com eles, ali, pelo menos, para ficar no banco. Eu não vi. Eu não vi o Rafinha sentado ao lado do Roger na coletiva. Eu não vi o Rui Costa ali também. E não vi o Rui Costa e o Rafinha nos treinos.
do lado dele quando ele deu entrevista. Então, vejam bem, o Rui Costa, o Rafinha, eles não são ruins. Ruim é a torcida de São Paulo que vaiou ele sozinho ali. Ô cambada, entenda uma coisa. Ninguém considera o Roger o único culpado. O Roger é a parte aparente, fisicamente, de tudo isso que aconteceu. Porque o seu Rui Costa sumiu, tirou até a página do Instagram, segundo ouvi comentários. O Rafinha não fala mais nada, o seu Macis não dá uma entrevista. Então, sobrou para quem? Para quem é obrigado a ir no campo lá trabalhar, porque recebe 700 mil reais por mês. E outra coisa, ele está todo se vitimizando, mas eu não vi ele falando que eu vou embora, eu vou abrir mão da multa. E está na hora dele fazer isso. Abro mão de multa e vou embora, mas são 2 milhões, tá? São 2 milhões. Se você falar para mim, olha, Marão, eu vou te dar 2 milhões para você ficar no Morumbi, lá no meio do Morumbi, 1 ano, com o estádio cheio de gente vaiando, quando vencer 1 ano, você tem 2 milhões na mão. Pô, pode marcar a hora que eu tô lá. Marca a hora que eu sento lá no meio e fico lá. E se você falar isso aí para... O Brasil tem hoje cerca de 240 milhões, 230 milhões de habitantes. Se você falar isso para 239, mais ou menos, vão aceitar isso, tá? 239 milhões. Se tiver 240 milhões, 239 milhões vai aceitar. Então, eu não estou vendo, sabe? O Roger não é aquele trabalhador que pega o ônibus de manhã, vai trabalhar, leva a marmita, levanta às 4 da manhã, pega ônibus, trem, chega lá, o patrão humilha ele sai 7, 8 horas da noite sem jantar, chega em casa já cansado, arrebentado, a mulher brigando, os filhos reclamando que não tem isso, não tem aquilo, a mulher reclamando que não tem... Não. Graças a Deus, não é esse o caso do Roger. Graças a Deus. E o Roger, então, ele não está precisando desse emprego. Trabalhar todo mundo precisa. Só que ele sabia, sim, que ele ia passar por uma situação dessa. Ele sabia. Ele não é bobo. Ou então o Rui é um falso amigo, que falou para ele, venha, tudo bem, aqui todo mundo vai te aceitar, e ele acreditou. Mas eu duvido, que ele é um homem inteligente, ele já deve ter ouvido, visto as manifestações contra ele antes mesmo de ele ser contratado, efetivamente. Então isso não aconteceu. Agora, ele não é nenhum coitado. Ele dizer que não sabe o que está acontecendo é mentira. É mentira. Porque ele gravou um vídeo institucional para São Paulo pedindo paciência. Que ele sabia que ia ter resistência da torcida, mas que com o tempo e tal, né? Ia conquistar, mas que não via títulos. Então quem fala isso já sabe que vai ter resistência. Eles só calcularam mal a questão de achar que o São Paulo era o Flamengo, né? O Flamengo troca de técnico, mas o Flamengo é campeão aí todo ano. O São Paulo não. O Flamengo troca de técnico, mas tem os melhores jogadores aí do mundo jogando lá. O São Paulo não. Pelo contrário, né? Então, não calcularam bem. É incompetência, né? Incompetência é fogo. Agora, estamos numa situação assim. O presidente está chamuscado. Se continuar desse jeito que for, ele vai conseguir uma proeza, que é a indicação dele para qualquer candidato vai ser a indicação para perder a eleição, porque não vão confiar nele, né? O Rafinha está queimado, né? O Rui sumiu, fez a merda e vazou. Ninguém vê mais o homem. Os jogadores da base não conseguem jogar. Os jogadores do time principal estão ansiosos, não conseguem jogar. O treinador... Deu para ver, né? Se vitimizando. Então veio aí a torcida. Aliás, eu vou dar parabéns para uma pessoa aqui. Eu vi um vídeo atribuído à filha do senhor Macis aí, dizendo que não tem racismo, não tem questão política, nada nessa manifestação das torcidas do São Paulo. Parabéns, viu? A gente precisa de gente assim. Gente que olha e fala a realidade. Não gente que inventa narrativa. Essa história da imprensa aí contra a torcida, que a torcida é culpada por tudo que acontece lá,
A torcida é culpada pelo Roger, a torcida é culpada por tudo que aconteceu. Isso é uma narrativa para vitimizar o Roger e a diretoria escapar ilesa, escapar o Rafinha, escapar o Rui. Isso daí foi um adoçamento que fizeram, né? Fizeram um adoçamento auditivo nesses treinos, nesse portão aberto dos treinos e nessa entrevista. E agora nós temos aí uma coisa rara de acontecer no futebol, né? YouTubers, jornalistas contra a torcida de São Paulo, falando contra a torcida de São Paulo. Muitos YouTubers, inclusive, que praticamente vivem da torcida de São Paulo. Que se mantêm com a torcida de São Paulo, né? Com os superchats, se mantêm com as visualizações, se mantêm com o clube, o grupo que eles formam, contribuições, falando mal da torcida. Olha que interessante, né? Que interessante. E hoje, esses jornalistas da mídia tradicional, esses comentaristas da mídia tradicional, repórteres da mídia tradicional, normalmente têm canais no YouTube. E também adotam um time, muitos deles, só para conseguir boa parte da torcida de alguma equipe, e do São Paulo tem gente assim, já garante uma parte, uma parcela, e muitos deles têm canal no YouTube também, não é? Então, olha, havia um tempo, vou dizer uma coisa para vocês, havia um tempo em que você escutava, eu morava no interior, 50, 60 anos atrás, e meu pai, meus avós, meus tios, todos ouviam no radinho de pilha, assim, o jogo, sabe, do Palmeiras, do Corinthians, pela Rádio Bandeirantes, com o Fiore Gilhote, pela Tupi. Aquele som ia e voltava, se baixava, subia. Você não tinha como contestar o que eles falavam, você não tinha como pedir explicação, se manifestar. Você simplesmente ouvia. A TV, idem. Você enxergava ali, via, mas também não tinha como se manifestar. Agora não. Agora as redes sociais, a pessoa não assiste somente. Ela pode falar, ela pode se manifestar, ela pode doar dinheiro, ela pode fazer superchat, ela pode se inscrever para o youtuber ganhar visualização, né? Pode. Só que também tem uma coisa. A torcida, além disso, pode se desinscrever, pode não mandar superchat, pode não participar de nenhuma associação com o canal, pode não assistir, pode se manifestar contra e deixar de contribuir com qualquer valor, não curtir absolutamente nada. É uma manifestação da torcida, não é vingança contra os jornalistas que estão fazendo isso. Contra aqueles youtubers que estão atacando a torcida, culpando a torcida. A torcida tem que reagir porque é uma mentira, uma narrativa falsa que estão inventando. Então, torcedor, eu dou essa ideia. Você que ouve o youtuber se dizendo São Paulino e ele vem com essa conversa mole de que a torcida é culpada, desinscreva do canal dele. Não dê superchat, saia do clube. Não dê like. Você vai dar like por uma coisa que está ferrando você? Está te acusando de ser ruim? De ser mal? Não faça isso. Deixa eles viver a alegria deles. Eu fiz um vídeo aí falando que o São Paulo devia jogar de portões fechados e deixar só os jornalistas lá dentro, né? A torcida não ir mais. Mas não, o Morumbi Zero é meio ruim, né, gente? Façam isso. Façam isso. Vamos fazê-los entender. Vamos fazê-los entender que a torcida tem voz, a torcida participa. A torcida de São Paulo é uma torcida que, pelo amor de Deus, se alguém falar mal da torcida de São Paulo, está sendo muito injusto, muito desonesto, muito cara de pau, muito sem vergonha, porque a torcida de São Paulo lota estádio, esteja o time como estiver, a torcida está ali, está sempre mantendo o clube, está sempre brigando pelo clube.
Ah, mas vocês são saudosistas. Sim, nós somos saudosistas, nós gostamos da época em que nós ganhávamos campeonatos mundiais, ganhávamos campeonato paulista, torneios internacionais, Libertadores. Nós somos saudosistas, nós queremos o São Paulo assim de novo. Só que nós temos gente jogando contra. Antes, quem jogava contra era a diretoria do São Paulo. Essas diretorias horrorosas que passaram por aí. A própria administração de São Paulo jogava contra ultimamente, né? Nós tínhamos os jogadores ruins, paneleiros, indolentes. Agora nós temos vocês. Vocês que se dizem São Paulinos. E pior, tem alguns torcedores de outros clubes, youtubers, que vêm falar mal do São Paulo. Jogar a culpa sobre a torcida. Ora, bolas, por que não fala da torcida de vocês, né? Atribuir culpa à torcida do São Paulo é uma narrativa falsa, uma narrativa mentirosa e que, olha, do jeito que vai, sabe o que vai acontecer? Os torcedores vão continuar no campo, vão continuar vaiando. O Baby da torcida independente, que eu sempre admirei, o Baby caiu nessa narrativa e adoçaram o ouvido dele. A pessoa fica assim com dó, né? Fica e tá pedindo para não vaiar o Roger. Tem que vaiar. Sabe por que tem que vaiar? Porque é o único jeito deles escutarem. Não tem ninguém lá. O pessoal sumiu, ninguém quer falar. Ninguém quer dar satisfação. Se ele não quer escutar, ele não saia dali. Não entre no campo, fica lá embaixo. Mande o assessor, o assistente técnico. Né? Todo mundo está fugindo, daqui a pouco é ele que vai fugir pelo jeito. Eu já ouvi um papo que ele não queria voltar para o segundo tempo no jogo com Juventude. Agora, um time assim vai ser campeão, vai lutar por Libertadores, vai ganhar lá do Juventude no segundo jogo, por mais de 2 gols de diferença, vai ganhar lá do Milionários da Colômbia. Eu não acredito que o São Paulo ganhe do Mirassol, viu? Eu não acredito. Não acredito. Vai ganhar do Corinthians lá na Neoquímica? Olha, é sombrio o que se apresenta aí pra gente. É sombrio. Agora, o São Paulino é o culpado de tudo isso? O clube não tem culpa, os jogadores não têm culpa, os jornalistas não têm culpa, né? É a torcida do São Paulo, esses maldosos, esses ingratos, recebem tanta coisa do clube, recebem tanto carinho do clube, tanta emoção que os jogadores do clube dão para o São Paulino, tantos títulos que eles dão, tantas alegrias. O São Paulo não humilhou seu torcedor. Agora vem vocês, da imprensa tradicional e da imprensa alternativa, parcela, diga-se bem, vem querer atribuir à torcida do São Paulo isso. Vocês são loucos. E vão continuar fazendo merda esses caras aí, viu? Pelo que eu tô vendo. Porque fala, tudo isso do Roger, fala isso, só que já tem uma notícia que ontem o presidente do São Paulo ligou para o Dorival, não o presidente. Um assessor dele ligou para o Dorival para pedir para que o Dorival, se receber uma proposta de alguma equipe, falar para o São Paulo antes. Então tá aí, o Roger tá como técnico? Sim. Até a hora que o Dorival ligar e falar, recebeu uma proposta lá do Ziriguidum da Bahia. Não sei nem se existe algum lugar assim, né? Inventei. Aí o Maciço fala, então tá bom, qual que é a proposta deles? Né? Recebi uma proposta aí do Real Madrid. Tá bom, nós vamos cobrir. É isso que vocês estão achando? Tá todo mundo louco. E os jornalistas vão ficar com a cara do quê? Vocês, jornalistas que apoiaram essa narrativa aí, imbecil, né? Essa narrativa imbecil. Estou chamando jornalista nenhum de imbecil, estou chamando a narrativa. Vocês que apoiaram isso, vocês merecem, sim, o repúdio dos torcedores do São Paulo. E o repúdio é com cancelamento de inscrição mesmo. É a maneira que o torcedor tem que se defender de vocês que estão atacando eles. Não é vingança. Não é verdade? Eles podem fazer isso. E eu
Eu vou fazer agora, se outros quiserem me seguir, para que vocês sintam que a torcida do São Paulo sabe o que está fazendo também. Não é tão idiota quanto parece, não, viu? Não é tão burra quanto parece na cabeça de vocês. Só na cabeça de vocês. Porque o que a torcida ela é apaixonada. Só isso. E ela, quando vai ao Roger, ela está vaiando o profissional técnico que está ali e que está com contrato com a equipe do São Paulo. Através do Rui Costa, através do Rafinha, através do seu Assis. Já que eles não vêm, se viessem, seriam vaiados e muito mais. Eu queria ver o Rui Costa chegando uma partida ali, com a torcida toda ali, se ele não ia ser vaiado. Então, gente, balela essas coisas todas. Pessoal, fica com Deus aí. Grande abraço a todos. Tchau.